TV Digital expandiu os limites da cidadania. Assista a TV Câmara, a TV Assembleia e a TV da Câmara Municipal de sua cidade no único canal em multiprogramação, com sinal digital e aberto. Todo cidadão tem o direito de conhecer o Legislativo brasileiro, as sessões do plenário, o trabalho das comissões, as audiências públicas e tudo o que acontece de mais importante no Parlamento. Rede Legislativa de TV Digital. A transparência chega até você, onde você estiver. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Hoje eu entrevisto o vereador André Luiz, do PCdoB. Tudo bem, vereador? Sérgio, muito bom estar aqui contigo. Hoje o senhor vai ter a oportunidade de falar mais sobre os seus projetos. Eu não vou ter muitas perguntas fora disso. O que o senhor poderia falar para nós? Olha, eu fiz isso, estou realizado, eu consegui isso, ou ainda está longe de conseguir aquilo que queria? Acho que ainda continua longe, Sérgio, porque na administração pública sempre tem demandas. E eu lembro de uma pessoa que foi prefeito de São Paulo, e a maior demanda de determinado bairro era asfaltar a rua. Aí essa pessoa ganhou, assumiu a prefeitura, primeira semana de governo, mandou asfaltar a rua. E aí chegou lá para a inauguração, todo feliz, foi cortar fita, foi levar a banda. Quando chegou lá, a população tinha uma lista de pedidos e ela achou que estava agradando e teve que sair com um monte de pedidos na mão. Então nós temos muitas demandas. Uma das demandas que eu tenho trabalhado e que eu só vou me dar satisfeito é quando eu sentir que realmente a prefeitura desenvolveu políticas públicas, é com relação à igualdade racial. Esse é um tema que eu trabalho aqui na casa. Eu fui um dos, não o pioneiro, porque acho que no passado outras pessoas tentaram trazer o tema, mas não com tanta intensidade. Então, por exemplo, hoje o Congresso Nacional debate a lei de cotas no funcionalismo federal, o Senado já aprovou, a Câmara já aprovou, vai para a sanção da presidente Dilma, e eu fiz aqui em Ribeirão um projeto de resolução criando as cotas aqui na Câmara e um projeto de lei criando cotas na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Recentemente nós recebemos aqui o Netinho de Paula, que é vereador em São Paulo, e que conseguiu sensibilizar o prefeito da capital, e lá já é uma realidade. O próximo concurso público, o Fernando Haddad já garantiu essa realização de cotas. Aqui é uma meta que eu persigo, eu entendo que é necessário votar nesse tipo de projeto, até pelo reparo histórico que é necessário fazer com uma população que sempre foi excluída de tudo. É um dos projetos que eu estou buscando aprovação. Também nessa área, a retomada do Conselho da Igualdade Racial, um conselho que está desativado há muito tempo e que esse governo não tem feito esforço para que ele se torne uma realidade. E junto com isso, atrelado a isso, a instituição de uma secretaria, de uma autarquia, de uma assessoria, enfim, de uma pasta que cuide do tema igualdade racial em Ribeirão Preto. Então essa é uma meta que, se aprovada, eu vou dizer assim, estou tranquilo, estou feliz, valeu a pena. Eu tenho um outro projeto de destaque, que já é lei, fiz em parceria com o vereador Giló, aliás, que é com relação aos carros abandonados nas ruas de Ribeirão Preto. A gente, infelizmente, existe um horizonte de pessoas que imaginam assim, meu carro está quebrado, ele está aqui, mas um dia eu vou arrumar. Ele está sem roda, está sem motor, está sem vidro, não tem nada, só tem uma carcaça. E esse carro, que para você era um sonho, ele virou um problema para a cidade. E como problema, ele precisa ser resolvido. E é necessário que remova. Várias cidades já estão fazendo a remoção. Ribeirão Preto aprovou a lei, só que não remove por quê? Não tem onde colocar os carros velhos. Os pátios da Transerp estão lotados. Eu já fiz reunião na Transerp, inclusive sugerindo que Ribeirão Preto adquira algum tipo de equipamento que amasse o carro, que faça como outros países fazem. Virou sucata, está livre, não foi para leilão, o cidadão não tem dinheiro para tirar, a gente precisa dar uma destinação. Então é outro tema que eu poderia destacar assim rapidamente, que nós estamos trabalhando. Eu gostaria de interferir já nesse assunto, porque assim, nós também andamos nas ruas, às vezes as pessoas acabam identificando a gente por causa do programa. Você tem facilidade de conversar com o vereador lá, por que você não fala isso? Vou cortar o cabelo aqui no centro, o pessoal fica me cobrando, então vou lá para algumas cobranças. Aproveitando essa facilidade. O senhor falou aí dos carros.
Quando é que Ribeirão vai resolver esse problema das motos aqui, principalmente nas ruas da antiga Baixada, que não se consegue estacionar ali com tanta moto colocada à venda na via pública? Isso é um problema não só de Ribeirão, São Paulo também tem o mesmo problema e outras cidades eu acho que também. Essa é uma medida de rigor administrativo. O comerciante tem o direito de fazer a sua exploração, de divulgar o seu produto, só que o nome diz via pública. Se ela é de pública, ela é de todos, ela não é de um só. Então a fiscalização tem que verificar. Mas ele está lei, né? Não precisa de lei, tem, precisa né? de atitude. Mas ele tira de manhã, põe à tarde, mas se ele estaciona ali é área azul, então? Se é área azul tem que ter o cartão. Se não é área azul tem que ter essa rotatividade que é direito de todos. Ela está ali à venda, Eu entendo que é necessário, sim. Está exposto para venda, né? Utilizando do público para ter o lucro privado. É necessário fiscalização, inclusive vamos cobrar do chefe da fiscalização para que tome medidas para resolver o caso. Outra coisa, até pensando na Copa, o pessoal vai sair, chega no aeroporto, desce ali, logo ali próximo ao aeroporto tem alguns desmanches e os carros também estão ficando no meio da rua. Meio não, né? Na calçada, mas vários carros. Aí cai na nossa lei. Cai na nossa lei, tem que retirar. Mesmo que seja, mas é um desmanche, não é ali de pessoas que deixaram ali. Não, mas também é errado o desmanche ou mesmo a oficina mecânica utilizar do espaço público. Porque a lei de trânsito, por exemplo, ele proíbe que você conserte o seu carro na via pública. Pela lei de trânsito você tem que ser rebocado e para a oficina não precisa de lei. Então, aliás, Sérgio, o que acontece no Brasil é o seguinte. Algumas pessoas imaginam que Câmara Municipal, que Assembleia Legislativa, que Câmara dos Deputados é padaria. Você tem que ficar produzindo lei. A própria imprensa cobra isso. Exatamente, até quando fala da produtividade. Nós temos muitas leis no Brasil, muitas leis boas, mas temos que cumprir. E quem tem que cumprir geralmente, 80, 90% da lei, é o Executivo. O Executivo tem que ter uma estrutura de fiscalização suficiente e aí quando não consegue tem um poder de polícia para ajudá-lo para tomar essas medidas. Mas a gente precisa sair da zona de conforto. Por mais que o dono do desmanche seja meu amigo, ou eu seja simpático, ou ele conserta meu carro também, em nome disso a gente não pode prejudicar a cidade. É necessário a fiscalização atuar. Bom, o senhor está atuando aí com relação à igualdade racial. O que mais o vereador André tem feito, e essa oportunidade para o senhor falar só do senhor agora, o que mais que o senhor tem feito? Olha, eu tenho tentado trazer para a Câmara Municipal, tenho conseguido em parte, o trabalhador. Os temas do trabalhador para o dia a dia da cidade. Porque geralmente você fala do movimento A, do movimento B, você fala do assunto C, mas você não fala do trabalhador e da pauta de interesse do trabalhador. Olha que interessante, eu apresentei um projeto de lei que regula o assédio moral nas relações de trabalho. O que é assédio moral? São atitudes repetitivas que acontecem no ambiente de trabalho. Você é chefe, você começa a humilhar, você começa a perseguir ou mesmo isolar determinado profissional da sua equipe. E isso acontece, Sérgio, em todos os lugares, certo, inclusive no funcionalismo público. Então eu fiz dois movimentos. Primeiro eu criei uma lei, um dia no calendário oficial da cidade para reflexão desse tema, no mês de maio. Segundo, eu fiz uma lei para que isso seja disciplinado dentro da prefeitura. Porque para quem é funcionário seletista já tem regra. Para quem trabalha no serviço público não tem regra. Então a gente apresenta esse ordenamento jurídico para, primeiro, educar as pessoas. Segundo, mostrar para as pessoas que muitas vezes ela é vítima e não sabe. Ou é vítima e sabe muito, está lá sofrendo. E muitas vezes você é agressor e não sabe que é agressor. Acha que é o papel do chefe. Exatamente. No dia 19 de maio nós realizamos aqui na Câmara um seminário que teve uma presença enorme, nem cabia mais no Salão Nobre, tivemos que complementar ali com cadeiras adicionais e contando com a presença de um psicólogo, de um professor doutor da USP, que foi mostrar como funciona o processo de agressão na nossa vida. Desde quando você nasce até nas suas relações interpessoais. Legal. Também um juiz do trabalho, que abordou os aspectos jurídicos disso, e trouxe também um professor de Direito da USP para abordar no funcionalismo público quais são as consequências do assédio. Essa foi uma outra ação que eu entendo de muito interesse da classe trabalhadora. Explicando, vereador, quando vocês colocam lá uma data comemorativa ou para reflexão no calendário da cidade,
Às vezes muita gente critica vocês, dia disso, dia daquilo. Eles só não percebem que esse é um dia para se fazer um estudo, para parar, como o senhor fez, por exemplo, nesse dia, todo ano vai se fazer alguma coisa para minimizar ou até para acabar. A ideia é acabar, mas se não dá para acabar, pelo menos minimizar os problemas, não é isso? Não é só pôr a data no calendário simplesmente por pôr. Tem todo um trabalho por trás disso, não é? Sérgio, Dia das Mães, eu era contra o Dia das Mães. Eu achava assim, para que fazer festa? Fazer um dia para as mães. Isso é para o comércio vender, também concordo que é. Isso aí é uma festa capitalista. Também é. Porém, mas tem filho que só dá um presente no Dia das Mães. Tem filho que só visita a mãe no Dia das Mães, só no Dia das Mães. Ele tá fora. Tem gente que tem parente no asilo, a mãe no asilo, só vai lá no Dia das Mães. Então a data é importante. Uma data comemorativa, quando a Câmara inclui no calendário, significa que a administração municipal, que a cidade acreditam naquele evento ou naquela data e tem que fazer alguma coisa. Vão fazer todos os esforços para que aquilo seja divulgado. Então, quando você faz dia tal é o dia de combate à dengue, dia tal é o dia de combate ao câncer de próstata, nesse dia vamos fazer ações para combate disso. E quando a gente fala do assédio moral, é designar um dia. É claro que durante todo o ano você pode fazer medidas, ações, políticas públicas para isso. Mas naquele dia, de modo especial, vai ser trabalhado o tema. E é isso que nós fizemos. É legal, porque assim, às vezes a pessoa não entende, acha que é só uma coisa que vocês estão fazendo para ganhar voto. É uma coisa para que realmente o executivo, o legislativo, as autarquias, todo mundo pare para fazer alguma ação naquele sentido. Eu estou frisando isso porque já vi muita gente comentar isso. O vereador só sabe fazer dia disso, dia daquilo, mas é também importante isso, né, vereador? Sérgio, é bom esclarecer também com relação às pautas da Câmara. Num dia tranquilo, a Câmara tem 9 projetos. Vamos aí colocar 9 projetos. Ela vota 7 projetos ou 6 projetos extremamente difíceis, importantes, projetos que dizem relação ao dia a dia da cidade. Os 3 últimos projetos coloca lá um nome de rua, um título de cidadão e uma data comemorativa. No dia seguinte, os jornais colocam assim: vereador aprovou mais um nome de rua, vereador aprovou mais uma homenagem. Como se e não fosse importante o nome da rua também. É claro que o nome da rua significa que a pessoa fez alguma coisa relevante, que não só isso. É importante aquela memória. E também você tem que achar, você tem que ser o Imagina a sua rua sem nome, como é que o carteiro vai achar? Aí as pessoas pegam e fazem um grande espetáculo em cima disso. A Câmara só faz isso e não comenta os outros 6 projetos importantes que a Câmara discutiu. E não comenta o dia todo que o senhor foi fiscalizar, foi atrás, foi, né? Que é um outro erro. As pessoas falam assim, mas o vereador vai lá de terça e quinta, nada. Nós estamos gravando aqui, eu já fui visitar 2 bairros, já participei de 2 eventos, já atendi no meu gabinete, vou atender daqui a pouco. E eu estou atrasando, né? Porque nós Exato, atrasamos nós atrasamos daqui um pouquinho, eu tenho gente para atender. E hoje eu fui, inclusive, numa situação complicada. Fui visitar, próximo à Via Norte, tem uma grande área ali, que era para ser uma praça, nenhum prefeito ao longo dos anos fez, metade da praça está invadido, a outra metade da praça tem entulho. E a comunidade quer que aquilo seja um espaço que vira uma praça. E eu eu investi na cidade 2 horas hoje debatendo esse tema com as pessoas. Agora eu tenho que ir no planejamento, eu tenho que ir no jurídico. Não é só ir lá, você né? Entendeu? E as pessoas, por vezes, não conhecem esse dia a dia, não conhecem essa realidade do vereador. Falando em trabalhador, o senhor também agitou aí, agitou a maneira de eu falar, mas em favor dos trabalhadores, dos enfermeiros, da hora da saúde, né, para diminuir e tudo mais, quer dizer, são coisas que se cair no esquecimento, daqui a pouco ninguém lembra o que o André fez, né? Sérgio, é assim, os funcionários da prefeitura nos últimos anos, nós temos uma luta intensa, enquanto sindicalistas, enquanto vereadores, para conseguir que eles tenham reajuste salarial, que eles tenham condição digna de trabalho. Então vem o reajuste salarial e no primeiro mês a pessoa falou, que legal. No segundo mês ela já não fala que legal. No terceiro mês ela fala, ninguém faz nada pra gente, eu tô ganhando pouco. Verdade. Nós conseguimos, para os professores, a redução da jornada. Hoje, 1/3 da jornada de trabalho, o professor não fica mais com criança. Ele vai estudar, ele vai se atualizar, ele vai preparar a sua aula, ele vai descansar, ele vai ter 1/3 da vida escolar dele para investir nele, para ele devolver isso para as crianças. Conquista nossa. Nós conseguimos a redução das jornadas para 30 horas semanais, para enfermagem,
para odonto e para farmácia. Que só agora parece que a Câmara Federal está tentando fazer alguma coisa. Isso é uma briga nacional da enfermagem. Mas Ribeirão saiu na frente. Ribeirão saiu muito na frente. Aí veio o problema da lei de responsabilidade, não deu para fazer na plenitude, mas estamos fazendo de modo gradativo. Então é uma conquista concreta. Mas a lei já existe. Já existe a lei, já existe a garantia, já reduziu de 40 para 36, para 32 e agora já vai reduzir para 30. Ótimo. Então são coisas concretas, mas que por vezes as pessoas, de modo deliberado ou não, acabam se esquecendo. Essa coisa de que o vereador trabalha, mas as pessoas às vezes não sabem. Vamos tentar fazer aqui não um histórico, mas um release da sua vida. Você só começa a trabalhar que hora? Eu levanto às 7, levo a minha noiva para o serviço e venho para a Câmara. Eu chego na Câmara em torno de 7h30, 7h15, todo dia. Quando eu não venho para a Câmara, porque eu estou atendendo alguma coisa fora. Eu tenho que dividir meu dia, Sérgio, de dois modos. Eu preciso ficar aqui na Câmara, porque tem muita gente que vem na Câmara e fala assim, tá vendo? Vem aqui, o vereador não para aqui, o vereador não estava lá. Mas eu preciso tirar parte do dia para ir para a rua, senão a pessoa fala, tá vendo? Eles ganham, só fica no lá, gabinete. não sai do gabinete. Então você tem que dar. Agora, o vereador precisa estudar, você precisa atualizar. Sim. Está acontecendo. Precisa estudar leis, precisa estudar tudo, né? Não, está acontecendo um seminário sobre educação. Você precisa ir. Ou você vai, ou você encaminha um representante. Precisa ter um evento na saúde, você precisa ir. Precisa ter alguma coisa relativa à água, você precisa ir. E tem também o dia a dia na repartição. Você tem que acompanhar o munícipe na repartição, ou você tem que ir lá fiscalizar a repartição. Eu estou na comissão de obras, eu estou sempre rodando as obras da cidade para saber, está bem, não está, está aplicando dinheiro, não está. Então a vida nossa é muito intensa. E você parece até, isso aí é discurso. Você é vereador o dia todo, não tem jeito. Está no velório, a pessoa vai fazer uma reclamação. Está no aniversário, a pessoa vai apresentar um pedido. Está na missa, a pessoa vai vir te fazer uma solicitação. Então você está disponível o tempo todo. Bom, além desses projetos que o senhor tem, tem mais, mas requerimentos também o senhor tem apresentado ou o senhor tenta ir lá direto? Porque cada vereador tem a sua maneira, né? Então, Sérgio, muitas vezes você tenta fazer o encaminhamento direto. Agora, tem assunto que é mais espinhoso e o requerimento ele traz uma vantagem. Primeiro que fica documentado. Certo. Porque também na vida é assim, você vai lá, tem que resolver o problema de asfalto da rua A. Você fica lá 3 anos resolvendo o problema do asfalto. Vai, conversa com o povo, conversa com esse, conversa com aquele, conversa com aquele, e não documenta. Aí alguém faz um requerimento, leva. A hora que sai o asfalto e fala, fui eu que consegui. Pois é. E segundo, o requerimento tem uma imposição legal, a prefeitura tem 15 dias úteis para responder. Então, por vezes, eu preciso de um compromisso da prefeitura de que vai realizar determinado serviço, determinada obra, por isso a gente faz o requerimento. Quer ver um exemplo? Tampa de bueiro, geralmente a gente comenta muito da tampa de bueiro que é furtada, aquela que fica no meio da rua, aquela de aço. Sim. Só que existe a tampa de bueiro da boca de lobo na calçada, e que se você andar Ribeirão, a maioria está rachada, está quebrada, está mal colocada, e acontece acidente direto. Bom, temos um funcionário aqui que está há 6 meses tentando trocar uma na porta da casa dela, que ela já quase caiu lá. Eu fiz um requerimento, fui à prefeitura, conversei com a prefeita, ela me colocou em contato com a secretária da infraestrutura, e está sendo desenvolvida uma campanha de substituição, uma ação concreta da administração para trocar a tampa de bueiro. Aliás, se na tua casa estiver quebrado, já comunique aqui na Câmara, entre em contato conosco no 3607-4050, porque tem que trocar. Vamos lá, hein? E eu aliás, vou apresentar aqui a tampa também. Isso você tá responsabilidade civil, inclusive, dá pra repetir? Da administração. Eu estou cortando você para não perder o filho. 3607-4050. Aí as pessoas falam, mas o vereador tem que ir atrás disso? Talvez não precisasse ir, mas como a administração não está fazendo corretamente como deveria, o vereador tem que fiscalizar e tem que cobrar providência. Aliás, é uma das coisas que a imprensa também fala muito, que hoje o vereador não tem que ficar fazendo muita lei, teria que fiscalizar e que vocês não fiscalizam. Alguém da imprensa já ficou com vocês o dia inteiro para saber se vocês fiscalizam? Não, pelo menos comigo não. Não, né? Nunca ninguém fez esse exercício. Sérgio, eu percebo que a Câmara dos Vereadores, ela tem um grande esforço de ser transparente, ela tem um grande esforço de ser aberta, e quanto mais transparente, mais aberta ela é mais questionada. Então, por vezes,
não existindo notícia, você precisa formar uma notícia. E você bater no político é gostoso. Principalmente porque o vereador é o único político que você encontra todo dia. Pois é. Poucas vezes você, que é um jornalista extremamente experiente, poucas vezes você teve contatos com os presidentes da República. Verdade. Poucas vezes você teve contato com o governador do estado, até porque esse poucas vezes vem aqui, agora na eleição está aparecendo mais. Poucas vezes você encontra um senador, deputado federal, deputado estadual. Um vereador você vê quase todo dia. É verdade. Ele mora no teu bairro, ele vai na padaria, ele vai no supermercado, ele está ali. Então, geralmente, as pessoas comuns recorrem ao vereador para fazer pedidos que muitas vezes nem são de atribuição dele, ou para endereçar críticas que muitas vezes, ou a maioria das vezes, também não são de culpa dele. Agora, a imprensa sempre cria um jeitinho de procurar um canal para jogar alguma pecha no parlamentar, né? Agora vamos tocar em assuntos espinhosos. Números de vereador. Ficou esse imbróglio aí, agora ninguém sabe se é 25, se é 27, ou se pode ser 22, se pode entrar com uma lei. O senhor como advogado, como vereador, o que o senhor imagina que está lá na cabeça do juiz que determinou isso aí? Sérgio, eu alertava isso no passado. A gente trabalha com parâmetros máximos e parâmetros mínimos. Então a lei fala que Ribeirão, pela população que tem, pode ter no máximo 27 vereadores. Só que como existe uma tabela por população, e Ribeirão tem 600 mil habitantes, os municípios que vêm abaixo de Ribeirão nessa tabela têm no máximo 25. Então Ribeirão, e esse foi o entendimento do juiz, tem que ter 25, 26 ou 27. Não é 19, não é 18, não é 22, é 27, 26 ou 25. Então não adianta entrar com uma lei querendo 20 ou 22. Então, esse tipo de lei, não percebo muito a utilidade delas, mas eu entendo que elas são impróprias e inadequadas porque a discussão não é essa. A discussão, e quando aconteceu a mudança da lei, possibilitando aumentar, era justamente para que as cidades tivessem mais representatividade. Para que no regime democrático mais forças ou tendências políticas pudessem participar. Mas esse diálogo não é muito bem feito. Você tem duas folhas, eu gostaria que você me emprestasse uma folha, Sérgio. Vamos fazer um exercício aqui. Suponhamos que essa folha seja o orçamento da prefeitura. Nossa equipe pode filmar aqui? É improviso aqui, né? Mas vamos lá. Tá lá com a câmera. Esse aqui é o orçamento da prefeitura. A Constituição diz, a legislação diz, que 1/4 desse orçamento tem que ir para a saúde. Para a educação, desculpa. Para a educação. 25%. Olha só, gente, é importante essa aula que nós estamos tendo aqui. Então, um no quarto município, 25% para a saúde. No município como Ribeirão Preto, 17% tem que ir para educação. 25% educação, 17% saúde. E ele vai fatiando o orçamento. Das rendas municipais, não de todo o bolo, antigamente existia o chamado duodécimo. Duodécimo significa 5% de recurso destinado para o executivo. Só que quando a lei permitiu que esses 5% é o que a Câmara tem que viver, quando ela permitiu que o legislativo fosse aumentar ou não a quantidade de vereadores, ela falou assim, você vai aumentar sim, para aumentar a proporção. Só que no lugar de 5, você vai receber 4,5. Diminuiu. Então diminuiu o orçamento das câmaras para que elas não gastassem mais aumentando vereadores. Então já diminuiu. Agora, dentro desses 4,5%, a Câmara Municipal do porte de Ribeirão Preto e aquelas que recebem 4,5%, ela tem que pagar funcionário, pagar despesa, pagar material de consumo e pagar a remuneração do vereador. Então, se você tiver 20, 19, 18 ou 17, você não vai ter mais orçamento, você vai ter que se adequar dentro desse orçamento, dentro dessa fatia. Se fosse ver, na verdade, vocês, vereadores, têm que dividir o que tem aí. Exatamente. Vocês vão ganhar menos, exatamente. Assim. Dentro do que tem, você tem que dividir. Por isso que ninguém lembra que quando foi votado
para ter 27 lá no passado, a Câmara ajustou os gabinetes. Ela disse, cada vereador vai ter que mandar embora alguns assessores seus, mandou embora. Todos para os vereadores que mandaram, né? mandaram embora, padronizou-se em 7, cada gabinete, no máximo 7, para poder se adequar e para poder recepcionar mais vereadores. Então a discussão não é financeira, a discussão é de representatividade. E aí algumas pessoas têm dito assim, mas não tem qualidade, não adianta ter mais vereador e não ter qualidade. Mas como que se apura a qualidade? Qual o critério de qualidade para saber se um vereador é bom ou não? Aliás, vereador, desculpe interrompê-lo, mas algumas pessoas até questionam essa qualidade, dizendo que todos os vereadores tinham que ter curso superior ou não. Eu acho que não, porque também aquela pessoa que teve menos oportunidade na vida, ela também tem que ter voz para falar, escuta, lá onde eu moro, no meu bairro, nós que não temos oportunidade, estamos sofrendo isso, ou não? Essa teoria, Sérgio, seria muito cômoda no meu caso. Sim. Tenho graduação universitária, estou terminando minha pós-graduação. Então mas as pessoas com menor oportunidade também não têm que ter oportunidade para decidir sobre a cidade? Eu vejo que esse discurso, ele nasceu das elites que sempre dominaram esse país. Se você puxar na memória, Sérgio, até pouco tempo, o negro não votava. Até pouco tempo, a mulher não votava. E ainda querem continuar que alguém não vote. Até pouco tempo, não tem direito, o analfabeto não votava. É verdade. Esses 3 segmentos não votavam e não podiam ser votados. Depois liberaram a mulher para votar. Só que para votar ela tinha que ter a chamada autorização do marido. Uxória. O marido tinha que deixar a mulher tirar o título de eleitor. Que coisa, a gente fica ouvindo essas coisas, parece um absurdo isso, há pouco tempo no Brasil. Então, para as pessoas, ainda é novidade um negro se candidatar, um pobre candidatar, uma pessoa mulher que não sabe falar candidatar. Muito bem, tanto que agora tem cota nos partidos de 1/3 de mulheres. Exato. E também é novidade para essas pessoas simples se candidatarem. Só que existem pessoas simples que têm um vasto conhecimento. Exatamente. Porque eles têm diploma da faculdade da vida. Exato. E isso é muito importante. Agora, tem um outro aspecto. É claro que se o cidadão vai fazer lei, vai escrever lei, ele tem que se cercar de uma assessoria. Ele tem que ter uma equipe jurídica boa, porque o que ele vai fazer? Na simplicidade dele, ele vai interagir com a comunidade, com o segmento da população que ele representa, vai levantar os problemas, as necessidades e vai se articular para garantir que isso se transforme, se materialize em um projeto de lei, em uma resolução, em um requerimento, em um ofício ou em alguma ação concreta. É claro que existem também os aperfeiçoamentos. Ribeirão Preto inaugura em breve o parlamento. Então aqui na Câmara vai ter oportunidade dos alunos, como nós costumamos fazer, trazer aluno para se aperfeiçoar, dos nossos técnicos se aperfeiçoarem e, inclusive, dos próprios parlamentares se aperfeiçoarem. A gente vive num eterno aperfeiçoamento, numa eterna troca de experiência. Mas eu vejo como excludente, elitizante esse discurso. Agora que as classes menores começam a ascender, você começa a criar alguns discursos para falar, fica aí, esse mundo não é nosso. Até pouco tempo, Sérgio, poucas pessoas mandavam no Brasil, poucas famílias, né? Poucas famílias mandavam em Ribeirão, e ainda mandam, poucas famílias mandavam ou ainda mandam nos meios de comunicação. Então, quando você democratiza os meios de comunicação, quando você faz um canal de TV que funciona 24 horas, falando coisa da cidade, onde tem um jornalista que tem autonomia de chegar e colocar o parlamentar aqui na parede, tem gente que torce o nariz. Quando você possibilita que o povo venha na casa e fale e debata, tem gente que torce o nariz. Quando você possibilita que as pessoas comecem a disputar a eleição, tem gente que torce o nariz. E mais, tem gente que patrocina campanhas ainda assim, não vota não, anula o voto, não vota em ninguém. Pois é. Só que essas mesmas pessoas que fazem essa campanha não vota em ninguém, elas votam. Elas têm os candidatos delas. Sim. E elas fazem de tudo para eleger o candidato delas. Por falar nisso, vamos falar agora dos movimentos sociais? Vão começar novamente, já estão começando essas manifestações, agora muito em sentido da Copa, uma coisa, etc.
Os movimentos sociais que vêm aqui na Câmara, como é que o senhor enxerga isso? São legítimos? Ou são legítimos, mas tem alguns no meio? Qual é o raio-x que o senhor faz isso? Eu acho que a primeira coisa são bem-vindos. Sim. Aqui são legítimos ou não? Bem-vindos. A casa está aberta. Porém, contudo, entretanto, todavia, na democracia, na convivência, existem regras mínimas. Pode vir, pode protestar, pode falar, mas tem que deixar eu falar também. Tem que deixar você falar, porque aqui existe duas democracias, né? A representativa, que são os eleitos, e a participativa, que é o todo da coletividade. Então, se na democracia participativa o cidadão quer vir protestar, ele tem que entender que também o parlamentar tem o direito de usar a tribuna, e que muitas vezes estão caçando esse direito. Pode fazer uma faixa criticando o vereador? Pode. Só que se for uma ofensa pessoal, ou se for uma acusação, se for uma irregularidade, se for um crime, você que esticou a faixa tem que responder pelo crime. Pode aqui vaiar? Pode. Embora a vaia seja questionável, tem gente que diz que a vaia é o aplauso do ignorante. Pode vaiar? Pode, mas não pode jogar bomba. Exato. Então, o que acontece por vezes, e a relação em alguns momentos fica conflituosa, é quando a pessoa entra na Câmara e fala assim, eu tenho direito, e você não tem direito. Quando ele tenta caçar o seu direito. Então nós temos conversado, fizemos um grupo, dialogamos bastante. Eu gosto de conversar com as pessoas que vêm à Câmara. Entrem, mas sigam a regra. A regra democrática, do diálogo sem agressão. E eu acredito que isso qualifica, porque quando você ameaça, quando você agride, você desqualifica o debate e inclusive a sua causa. Como que você vai vender a sua causa se a sua causa é a destruição, é a agressão, é a violência, é o não diálogo? Ela é antidemocrática. Aliás, eu presenciei, e quero aqui dar o testemunho, um desses rapazes de movimentos quis falar com o vereador na sala da presidência, eu preciso falar com o senhor, preciso lhe questionar algumas coisas. O senhor sentou com ele e ficou ali uns 15, 20 minutos, até eu estava querendo lhe entrevistar e não estava conseguindo. O senhor está sempre aberto a isso, né? Aqui nos movimentos a gente percebe, o senhor não foge da raia, assim como os demais também. Sérgio, eu já vim aqui na Câmara como cidadão. Já sentei aqui, já assisti uma sessão. Eu já vim na Câmara protestar também como cidadão. Eu também já coloquei nariz de palhaço muitas vezes em algumas passeatas, em alguns atos. Então eu respeito as pessoas que fazem isso. A diferença é que todas as vezes que eu fazia, eu sabia porque eu estava fazendo. Ninguém estava me manipulando, ninguém estava me obrigando, ninguém estava me pagando. Eu fiz tudo isso de modo consciente. E acredito que as pessoas devem fazer isso de modo consciente. Mas eu jamais agredi ninguém. Jamais joguei pedra, jamais fiz ofensa pessoal, jamais caluniei, porque eu entendo que não qualifica o debate. Então, sempre que as pessoas vierem com esse propósito, a casa tem que estar aberta, tem que acolher, tem que fazer, e esse é o nosso esforço. Legal. Vereador, nós já chegamos ao final. Mas já? Já, 30 minutos já, e eu gostaria que o senhor desse o seu recado para o munícipe, repetindo o seu telefone aí, para que a gente entre em contato. E o que eles podem esperar do senhor aí nesses mais 2 anos aí? Sérgio, primeiro meu contato é o 3607-4050, para cá, né? 3607-4050. E-mail, se você entrar no site da Câmara, câmara-ribeirãopreto.sp.gov.br, você escolhe os seus vereadores, ou da sua preferência, clica em cima da foto dele, manda um e-mail. O meu, por coincidência, é o primeiro, André. Entra lá e manda o seu e-mail. Ou se desejar, venha nos visitar aqui na casa. A cidade tem problemas. Apesar dos problemas, ainda é uma ótima cidade. O meu propósito aqui é, junto com você, junto com o vereador do outro partido, com o vereador da oposição, com o outro vereador, tentar fazer o nosso melhor para resolver os problemas dessa cidade. Nossa. Quando eu fizer críticas à prefeita, ao seu secretariado, eu sempre vou fazer críticas técnicas, críticas em cima do que tem que ser corrigido. E geralmente eu vou apresentar a minha ideia ou a minha sugestão para a solução. Eu não vim na política para fazer, como dizem os aloprados, né? Para agredir, não é do meu feitio pisar nas pessoas para crescer. Então, no meio político, eu também não quero fazer isso, não faço isso, não é meu método. Contem com o vereador André, um vereador combativo, a quantidade de requerimentos, de projetos, de indicações. As minhas ações falam por si só. Muitas vezes me criticam que eu faço pouca propaganda do muito que eu faço.
mas eu quero dizer que eu estou aqui à disposição para o que necessário for. Obrigado, vereador. Você que está nos assistindo, essa foi uma oportunidade para você ver o que o seu vereador está fazendo. De repente você gostava muito do vereador, agora está sabendo o que ele faz. De repente você gostava, está gostando mais. Ou de repente você não gostou. Deu uma chance para nos conhecermos melhor. Deu uma chance, venha visitar o vereador, assista mais programas e você vai saber o que os vereadores aqui fazem. Um abraço, continue com a nossa programação. Tchau.